Olá, queridos, mais uma vez, sejam bem-vindos a este momento de paz, a um momento de reflexão, a um momento de recebermos a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar contigo hoje um texto que se encontra em Mateus 24, os versículos de número 6 a 13. É um texto muito oportuno para os nossos dias. Nós estamos vivendo tempos de cumprimento profético e é necessário que o conhecimento acerca desses temas seja cada vez maior para cada um de nós cristãos. Estamos na iminência da volta do Senhor Jesus e precisamos nos preparar para isso. Vamos ver o que o Espírito Santo nos quer falar neste dia. Mateus 24, de 6 a 13, diz o texto sagrado: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero chamar a sua atenção para esse último versículo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vivendo esses dias, os dias que foram chamados por Jesus de o princípio das dores. Alguns têm interpretado os acontecimentos momentâneos, como a pandemia, e fenômenos climáticos, geológicos que nós temos visto aí, como já o tempo do Apocalipse, não é? Mas quando nós fazemos uma leitura aprofundada dos textos apocalípticos lá na Revelação, no último livro da Bíblia, a gente compreende que essas coisas se darão em uma escala muito maior. Nós, infelizmente, temos milhares de vidas perdidas em nosso país através de uma pandemia. Mas quando olhamos o panorama do Apocalipse, nós compreendemos que ali a escala é muito maior. Nós falamos de bilhões de pessoas no mundo com as pragas, com os eventos, os fenômenos geológicos, climáticos, como falamos, através das guerras. Nós estamos vendo acontecimentos que são chamados por Jesus de princípio das dores. Mas olha que coisa interessante, né? Em dias difíceis como este, nossa fé é provada. Por isso a Bíblia, em muitos textos, a exemplo do texto que nós acabamos de ler, ela traz um chamado à perseverança. Um chamado à perseverança. E perseverança é a qualidade daquele que não desiste com facilidade. Será que você tem sido assim? Será que você tem perseverado? Será que você tem se esforçado em continuar seguindo aquilo que o Senhor tem posto no seu coração através da palavra, te ensinado? A Bíblia traz tantos ensinamentos que são tão importantes para a continuidade de uma carreira cristã estável, e a gente precisa se agarrar a isso com muita firmeza nesse tempo, jamais abandonando a nossa fé. Essa semana o Espírito Santo colocou este tema da perseverança no meu coração. E eu quero falar com vocês acerca disso, tá? E eu quero extrair duas coisas muito importantes acerca desse tema. A primeira delas é sobre o que a Bíblia nos fala acerca da perseverança. É necessário que nós conheçamos aquilo que o Senhor nos quer falar acerca da perseverança, tendo em vista de que a perseverança é algo necessário para manter o equilíbrio, para manter a firmeza de nossa jornada cristã. E em segundo lugar, eu quero falar sobre o que está em oposição à perseverança. E isso é muito importante para você. Por isso, segura aí, porque o Espírito Santo tem muito a falar conosco nessa mensagem. Queridos, o que a Bíblia nos fala acerca da perseverança? É claro que nós não vamos esgotar o tema, mas eu quero trazer algumas coisas que para mim foram muito importantes ao lê-las e a meditar sobre elas. E Deus tem falado ao meu coração e com certeza vai falar ao seu. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que a perseverança não é uma escolha, mas uma necessidade para nós. Vou repetir para você. A perseverança não é uma escolha,
ela é uma necessidade. É um perigo se olhar a perseverança como uma escolha. Eu escolho perseverar ou não perseverar, eu posso perseverar nisso ou não perseverar naquilo. Observe bem, olha o que diz o texto sagrado em Hebreus capítulo 10, versículos 36 e 37. Vocês precisam perseverar. O autor, ele é enfático em dizer isso aos irmãos hebreus. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que há de vir virá, e não tardará, e não demorará. Segundo o texto, Jesus está voltando, Jesus voltará em breve, mas esta é uma promessa para os perseverantes. O problema é que muitos cristãos não têm perseverado crendo nessa promessa. Este é um problema muito sério. Eles têm deixado de orar, de ler a palavra, de congregar, de lutar por sua santidade, de testemunhar, enfraquecendo-se assim na fé. Têm deixado de fazer aquilo que a própria palavra sempre insta conosco, no sentido de que devemos fazer e devemos perseverar em fazer, não nos cansando de fazer estas coisas, porque elas trarão a manutenção da nossa fé, a segurança da nossa jornada cristã. Quem sabe você faça parte deste grupo, quem sabe você esteja nesse tempo sentindo a sua fé fraca, você não tem sido perseverante em buscar a face do Senhor, não tem sido perseverante em congregar, em buscar estar na comunhão dos santos de uma igreja. Estamos passando por um momento difícil, um momento ímpar, em que as nossas relações ficaram complicadas por causa deste afastamento social. Mas as igrejas já estão abertas. Você pode voltar ao convívio delas, e mesmo quando não estava, por um ambiente virtual, você estava sendo ministrado, a palavra de Deus não deixou de ecoar neste Brasil afora e neste mundo afora. É necessário que você busque a comunhão, é necessário que você tenha essa ligação com a igreja do Senhor Jesus Cristo, é necessário que você volte à oração, que você volte a se derramar aos pés do Senhor, que você volte a buscá-lo através da sua palavra e conhecê-lo cada vez mais. Quem sabe você tenha enfraquecido por causa de alguma ofensa ou alguma provação que te tirou daquilo que era o propósito de Deus para a tua vida. Eu vou te contar um exemplo pessoal. Em uma determinada época da minha vida, eu não era pastor ainda, isso tem anos, eu sofri uma determinada ofensa, pelo menos eu achei que era, e me senti a pessoa, sabe, eu era o candidato perfeito para o maior ofendido do ano. Eu ia ganhar esse prêmio como sem falta. Eu sempre fui muito pronto, muito servidor, e sempre estive à frente de alguma coisa na igreja. Eu estava à frente de uma reunião de oração, e nossa igreja maravilhosa, abençoada, era uma igreja tradicional, uma igreja um pouco fechada aos dons espirituais. As pessoas ainda olhavam estas coisas, sabe, de canto de olho, mas era um povo, assim, com um coração voltado à evangelização, vivendo na presença do Senhor. E ali então, eu tinha um culto de oração que me foi confiado pelo pastor. E havia um certo movimento de renovação ali, e começou a gerar um burburinho na igreja, e algumas pessoas começaram ali a ser escandalizadas, quem sabe, porque não tinham costume de ver aquilo. E o pastor, muito sabiamente, eu não compreendia isso na época, eu era muito novo, então ele acabou o culto temporariamente, ele acabou o trabalho, aquele trabalho específico, não a intercessão da igreja, tinha vários trabalhos de intercessão, mas aquele trabalho específico para que não escandalizassem alguns irmãos. Então eu me senti a pessoa mais ofendida do mundo, não é? Porque era algo de Deus, era algo... E eu tirei os olhos de toda aquela congregação, e mais de 1000 pessoas, para colocar os olhos em um grupo de pessoas que estavam ali. E eu recebi aquela ofensa, e o que aconteceu? Eu deixei por alguns dias de estar frequentando a igreja. Olha que imaturidade, que muitas vezes, por deixar de perseverar naquilo que o Senhor nos confiou, e não é apenas um trabalho, o Senhor nos confiou uma vida de busca, de serviço. Havia outras atividades que eu realizava ali dentro da igreja, até um dia, numa tarde, na minha residência, o Espírito Santo veio a mim, e ele me quebrantou naquele momento, e uma coisa eu disse: o que tu queres que eu faça?
E ali eu recebi um chamado para pregar a palavra ainda com mais instância e mais zelo, porque ele me disse: vela da minha palavra para fazê-la cumprir. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe qual é a boa notícia? É que nós podemos nos levantar e perseverar novamente. E foi isso que eu fiz, eu não perdi tempo. Eu não fiquei ali me vitimizando, sabe? Não fiquei ali me achando a pessoa mais injustiçada da vida. Eu me levantei e eu perseverei em buscar ao Senhor. Por isso eu estou aqui hoje pregando para você. Porque eu poderia estar prostrado lá atrás se eu permanecesse debaixo do peso daquela ofensa. Queridos, uma ofensa que eu tomei como ofensa, mas um ato de sabedoria do pastor que preservou, quem sabe, vidas ali dentro da igreja que poderiam ter achado que um movimento estranho qualquer naquela época estava surgindo ali. São coisas, né? São as nossas experiências. O Espírito Santo está com você. Por isso, volte a buscar o Senhor. Volte à oração, volte à leitura, à meditação da palavra, volte a congregar, volte a estar na sua igreja, volte a participar. Seja aquele crente que você foi um dia, ou então seja melhor. E se você é alguém firme na presença do Senhor, persevere nessa firmeza. Persevere nessa firmeza. Com certeza Satanás vai tentar atacar você. Ele vai tentar tirar você do propósito de Deus. Ele vai tentar fazer com que você, por algum motivo, por alguma causa, esteja desfalecendo, esteja diminuindo a intensidade da sua busca e da sua entrega. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não dê ouvidos ao diabo. Persevera. Persevera. Essa não é uma escolha. Essa é uma necessidade para mim e para você. Uma segunda coisa que eu considero extremamente importante: perseverando é a maneira como somos desafiados a correr a carreira cristã. Como você deve correr a carreira cristã? Perseverando. O texto bíblico em Hebreus 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a carreira cristã. Tendo os olhos fitos em Jesus, né? Em outras traduções diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto apresenta três desafios à nossa perseverança. O primeiro desafio é perseverar para nos livrar dos embaraços da vida. Perseverar até que esses embaraços sejam removidos do caminho. Até que estes embaraços não sejam mais embaraços, porque eles foram lançados de nós. Eu tenho visto muitas pessoas embaraçadas na vida. Isso não quer dizer que seja através do pecado. As demandas da vida têm produzido um grande embaraço para todos nós. Eu, como pastor, lido com pessoas que chegam para aconselhamento esgotadas, entristecidas, porque têm deixado de fazer aquilo que o coração delas deseja fazer em relação à obra do Senhor, têm deixado de participar da forma como queriam participar, porque foram a cada dia crescendo nas demandas da vida, no trabalho, estudando, filhos, família, tudo isso é muito importante. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nossa perseverança tem que nos levar a vencer estas coisas, e não é no vencer no sentido, irmãos, de deixar de cumprir o nosso papel social, deixar de cumprir o nosso papel dentro de nossa família. Ninguém aqui vai fazer apologia à preguiça ou o que quer que seja, muito pelo contrário, seja laborioso, mas tem uma coisa: você precisa colocar como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. É isso que a tua perseverança te levará a fazer, a você vencer essas demais coisas, como se elas fossem as coisas principais, porque elas não são as coisas principais. Estas são as coisas que serão acrescentadas quando nós tenhamos como coisa principal o reino de Deus e a sua justiça. Esse deve ser o nosso tesouro, essa deve ser a prioridade das nossas buscas. Você precisa compreender coisas como essa, para que a tua carreira cristã esteja desembaraçada.
Então, uma segunda coisa, perseverar em vencer o pecado, ou até vencer o pecado. Talvez algum pecado esteja na sua vida e você tenha maior dificuldade em lidar com ele. O pecado precisa ser combatido, qualquer pecado, a cada dia. Se nós vacilarmos, ele nos domina. Se nós fizermos concessões ao pecado, o pecado se assenhorará de nós, o pecado nos dominará, o pecado ele vai subjugar a nossa vontade. Lembre-se de que a carne, ela luta contra a vontade do Espírito Santo em nossa vida. E é necessário que nós demos lugar à obra do Espírito para que ele então suplante as obras da carne. E assim seremos vencedores, vencendo o pecado, vencendo a jornada de vida cristã. E também perseverar em manter o foco em Jesus. Esses são os 3 desafios. Facilmente perdemos o foco, perdemos o objetivo, perdemos a visão daquilo que é a coisa mais importante para nós. É muito fácil para nós, porque existem muitas coisas periféricas chamando a nossa atenção, tentando nos distrair. Há um mundo de distrações aí fora. Eu vejo que pessoas que eram perseverantes na participação na casa de Deus, hoje se comprometeram com grandes entretenimentos, estão sempre com muitos planejamentos para a sua vida. Mas será que essas coisas são prioritárias? Será que essas coisas edificam a tua fé? Será que essas coisas fortalecem o teu homem interior? Fortalecem o teu espírito? Elas renovam a tua mente? É claro que não. Elas são boas, mas elas devem ser colocadas no seu devido lugar, não na prioridade de nossa vida. Não perca o foco. Permaneça, persevere, olhando para Jesus, lembrando-se de que Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas em nosso viver. Persevera, irmão, persevera, porque aí estará a tua vitória. Então, uma terceira coisa, acerca do que a Bíblia fala sobre perseverança é: a perseverança nas provações nos leva à maturidade e integridade espiritual. Que texto maravilhoso. Eu já li esse texto de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, dezenas de vezes. Mas essa semana, ao lê-lo, eu fui impactado. Uau! Algo tremendo sendo falado aqui. O texto diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. E a perseverança deve ter ação completa. A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, eu entendi que se não perseverar até chegar a esta estatura de maturidade e de integridade, perderei todo o meu trabalho. Olha o que ele está dizendo. E a perseverança deve ter ação completa. Ação completa. Não pode existir uma perseverança incompleta. Ou seja, perseverei até a metade da jornada e parei de perseverar. Nenhuma causa específica, eu orei durante um tempo, mas as coisas não aconteceram, então eu parei de orar. Eu simplesmente desisti daquela causa, eu desisti de interceder, eu desisti de clamar. Talvez você estivesse a um passo da vitória e você desistiu exatamente neste momento. Você não sabe no panorama, numa visão espiritual, em que momento dessa jornada você está. Quanto falta para você alcançar a vitória e subir no pódio? Você pode estar orando por uma causa há 1 ano, 2 anos, 10 anos, e talvez esteja cansado de interceder, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não perseverar até o fim, você não pode receber essa vitória. E além disso, a maturidade se dará quando você, pela perseverança, receber a sua bênção. Você vai amadurecer espiritualmente, você vai se tornar mais íntegro, segundo o texto. Uma outra coisa
que tampouco pode existir é uma perseverança seletiva, ou seja, eu persevero nisso, mas naquilo eu não quero perseverar. Eu persevero, quem sabe, em aprender mais da palavra, mas eu não quero perseverar em oração. A oração é a segunda asa do pássaro, a primeira é a palavra, a segunda oração, ou como você queira, talvez a primeira oração, a segunda a palavra, ou as duas sejam iguais. Mas tanto uma quanto a outra, você não pode escolher perseverar em uma e não na outra. Assim também são as demandas da vida. Talvez você diga, esta causa aqui eu perseverarei mais, pela salvação de A, mas eu não vou ficar orando pela salvação de B. Se o Senhor trouxe isso à sua vida, é para que você continue a orar e perseverar pela salvação dessas almas. Não importa, não seja seletivo na perseverança. Persevere em tudo que chegar até você. Então, só uma perseverança com ação completa nos levará ao amadurecimento e integridade espiritual. Toda experiência nos amadurece. E toda experiência em Deus promove integridade a nós. Porque a integridade, ela é feita em cima de atos de fidelidade a Deus. Claro, de conhecimento também, mas também de atos de fidelidade. E perseverar até o fim é um ato de fidelidade ao Senhor. E isso aperfeiçoa a nossa integridade espiritual. Olha que coisa linda! Quantas coisas nós temos a aprender acerca da perseverança. E sempre nos lembrando daquilo que foi o primeiro ponto. A perseverança, ela não é uma opção, mas uma necessidade em nossas vidas. Mas além da maturidade e integridade, a perseverança precede nossa frutificação. Nós precisamos perseverar, senão jamais seremos frutíferos. Sem perseverar em cultivar a terra dos corações, não haverá frutos. Sem perseverar em cultivar a terra do seu ministério, a terra da sua fé, a terra da sua busca, da sua comunhão, da sua intimidade com Deus, a terra da busca dos dons espirituais, você nunca será frutífero nessas coisas. É necessário que haja uma perseverança, uma continuidade da busca, uma continuidade da dedicação em alcançar essas coisas. Lucas 8, no versículo 15, diz o seguinte: mas os que caíram em boa terra, o que é que Jesus está fazendo aqui? Explicando a parábola do bom semeador. Então, quando ele explica a última semente, que ele vai falar sobre a última semente, ele explica porque as demais sementes fracassaram, e ele diz: mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então a perseverança, ela impulsiona a tua frutificação. É como um fertilizante lançado à terra para que nutra mais aquela planta, aquela árvore, e ela possa produzir mais frutos. Quando somos perseverantes, nós temos mais força. Quando somos perseverantes, somos mais frutíferos, porque vamos vencendo todos os obstáculos até alcançar o objetivo final. Oh, maravilha, Jesus! Glória a Deus! Tem muita gente desistindo do seu chamado, da sua vocação, por alguma ofensa, por alguma provação qualquer, e deixam de dar continuidade àquilo que foi um projeto que Deus gerou no seu coração, ou o próprio propósito de Deus para a sua vida. Ah, eu não vou mais me envolver com, aquele grupo ministerial tal. Mas se essa é a tua vocação, persevera, as coisas vão mudar. As coisas vão acontecer ao seu tempo. O Senhor vai glorificar o nome dEle na sua vida e no seu chamado. Mas para isso é necessário perseverança. Sem perseverança não há frutificação. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo está falando, Lucas está aqui trazendo nesse texto uma fala de Jesus. E Jesus está dizendo que a frutificação se dá com perseverança. Então é necessário que se trabalhe a terra e que se dê continuidade nisso, para que venham os frutos. A semente é boa semente. O terreno é bom, é apropriado. Ele diz que este é um coração
que retém, não é? É um coração bom e generoso, que retém o fruto. Mas tem uma coisa, é necessário que haja perseverança naquele que o cultiva. Que maravilha, irmãos. Também a perseverança nos garante as promessas futuras. No texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, e ele fala a Timóteo da seguinte maneira: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com Cristo, é claro, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Então, se nós perseveramos com ele, reinaremos com ele. Ele estava se referindo aqui, mais especificamente, ao milênio de reinado de Cristo. É uma promessa futura que nós receberemos autoridade no milênio para reger as nações. Mas entenda que isso aqui é um princípio, é um fator condicionante para o recebimento de qualquer bênção, é a perseverança. Quem não persevera não pode ser abençoado. Quem não persevera não consegue alcançar os frutos. Quem não persevera não vê a glória de Deus. Imagine o nosso pai na fé, Abraão. Quantos anos este homem perseverou? 25 anos. Ele ali perseverando, esperando a sua promessa até recebê-la e acolhê-la nos seus braços. Não são 25 dias, irmãos. É muito tempo. Alguns de vocês talvez me ouçam aí. Não chegaram nem a essa idade ainda. E nossa sociedade imediatista, essa cultura que temos imediatista, torna isso talvez um pensamento que nos aterroriza, esperar tanto tempo pelo recebimento de algo, pelo recebimento de uma promessa de Deus. Talvez sim, mas entenda que quando esta promessa chega a nós, ela tem um valor tão grande, porque nós lutamos por ela, porque nós suamos por ela, porque nós permitimos que o tempo trouxesse, sabe, até o desgaste, dores, mas não desistimos de forma alguma. Isso dá um valor tão especial àquilo que recebemos da parte do Senhor. E é claro, há promessas que chegam mais cedo, que maturam mais cedo, mas algumas demoram mais. Mas entenda, para que você receba as promessas, para que você as abrace, é necessário que você seja perseverante. E então a perseverança será coroada com a salvação. O texto que lemos no início, Mateus 24, no versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é um prêmio para a tua perseverança, é uma coroa para a tua perseverança, a tua salvação, a salvação da tua alma. Aqueles que não perseverarem, eles estarão desistindo dessa vocação, desse chamado, dessa maravilhosa bênção que o Senhor tem para nós, e você não será um deles, porque Deus está falando com você agora, para que você se levante, para que você volte novamente a perseverar naquilo que o Senhor te confiou, quer seja em relação ministerial, quer seja em relação às coisas, sabe, queridos, relativa à tua família, relativa àquilo que Ele entregou na tua mão para desenvolver, quem sabe como uma profissão. Então é necessário que você persevere em tudo que são aquilo que Deus trouxe como projeto, como propósito para a sua vida. Tome essas coisas e siga e vá adiante. E em segundo lugar, eu vou fechar falando sobre este ponto agora, certo? O que está em oposição à perseverança? O que está em oposição à perseverança? Duas coisas apenas eu vou citar aqui. A primeira delas é a inconstância. Deixa eu pegar dois conceitos de inconstância para que você entenda, porque a inconstância ela está em oposição à perseverança. O primeiro desses conceitos de dicionário, diz que a inconstância é a particularidade da pessoa que muda de ideia com facilidade. Quem muda de ideia com facilidade não persevera em nada, é uma pessoa dúbia. É uma pessoa que é levada como que pelas ondas do mar. Ela é levada por influências, sabe? Alguém diz que isso é melhor, ela está ali. Alguém diz que aquilo é melhor, ela vai. Alguém diz, ele tem uma pessoa ali pregando de tal forma, ela está atrás, ela vai por ondas e são levadas por ventos de doutrina, e há uma inconstância até nas decisões
pessoais acerca da vida, do cotidiano. Então, pessoas que hoje abraçam, amanhã já não sente vontade nenhuma mais. Pessoas que perseveram por um tempo em um propósito, daqui a pouco elas somem. Existem muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas que vivem desta forma. E a inconstância sempre leva estas pessoas à derrota. Se a perseverança nos leva à vitória, a inconstância é uma oposição. Ela vai nos levar à derrota. O segundo desses conceitos a inconstância é uma característica daquele que não demonstra lealdade. O inconstante não é leal. Não é leal aos propósitos, ele não é leal às causas. Ele não é leal às pessoas, ele não é leal à palavra. O inconstante, ele não abraça com fidelidade, ele não recebe com fidelidade as demandas de Deus para a vida dele. Ele começa e ele deixa. Não há fidelidade. Há uma deslealdade. Aquele que pegou junto com você talvez tenha lhe abandonado nessa carreira cristã. Talvez também em outros âmbitos da vida, em outros segmentos da vida, você sofreu por alguém que foi desleal. A deslealdade, ela antagoniza a perseverança. É um inimigo da perseverança. O inconstante e dúbio, o inconstante e dúbio e o desleal, eles não conseguirão alcançar objetivo nenhum na vida. Nunca se deixe dominar, nunca esteja subjugado, nunca seja determinado por esses sentimentos. Jamais. Porque isso vai impedir a tua vitória, vai impedir a bênção que Deus tem para a tua vida. E uma segunda coisa, que faz oposição à nossa perseverança, é a desistência. A desistência, ela também é um forte opositor da nossa perseverança. O conceito de desistência é, entre outras coisas, a perda do interesse pela pessoa que se ama. Agora, olha como este versículo que eu vou citar para você, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Estas foram as palavras de Jesus à igreja em Éfeso. Perceba que houve uma desistência para com o primeiro amor. Então não adiantavam todas as obras realizadas naquela igreja. E muitas coisas eles faziam. Havia um ativismo ali muito grande. Mas não era pautado, não era alicerçado em um verdadeiro amor. E o Senhor os recriminou por conta disso. Então está em franca oposição à persistência, à desistência. A desistência em amar ao Senhor, a desistência em amar a obra de Cristo, em amar a sua igreja. Talvez você esteja, meu amigo, meu irmão, atravessando por problemas muito difíceis, com muito sofrimento, com muita dor. Talvez o teu amor tenha sido abalado. Você esteja se esfriando. Você pode negar isso para todos, mas você sabe que o Espírito Santo conhece a sua vida. O Senhor tem os seus olhos em ti, você não pode negar isso para Ele. E lá no fundo você sente que existe um esfriamento espiritual que tem acometido você. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor quer te levantar. Glória a Deus. O Senhor quer fortalecer a tua fé, o Senhor quer que você se torne novamente perseverante. Perseverante em buscá-lo, perseverante em amá-lo, perseverante na palavra, perseverante na oração, perseverante na busca da presença de Deus, perseverante na igreja, na comunhão dos santos, no serviço, perseverante em alcançar almas para Jesus, em testemunhar da grandeza e do poder do Senhor. Há fatores que querem promover a tua estagnação, o teu retrocesso, o teu fracasso, a tua paralisia. O diabo investe contra a sua vida, mas o Espírito Santo nesse dia brada aos teus ouvidos: persevera, persevera,
porque a recompensa será a salvação da tua alma. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.